todos, sou o professor Cido e na videoaula de hoje vamos tratar de dois assuntos, o princípio multiplicativo e porcentagem. E as habilidades que nós vamos trabalhar hoje é resolver situações-problema de contagem cuja resolução envolve a aplicação do princípio multiplicativo. E a outra habilidade é resolver e elaborar situações-problemas envolvendo o cálculo de porcentagens, incluindo o uso das tecnologias digitais. Muito bem, então vamos ao nosso primeiro, que é o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. Observe esse exemplo. João foi passear uns dias na praia, levando 3 bermudas e 5 camisetas. Quantos conjuntos de roupa ele poderá formar ao todo? Então, aqui tem uma ilustração para a gente observar o que acontece. Então, ele tem 5 camisetas de cores diferentes e 3 bermudas de cores diferentes também entre si. Então, a gente poderia pensar assim: ele pode combinar a camisa preta com as 3 bermudas. Então, teria 3 conjuntos diferentes. Da mesma forma, a camisa amarela com as 3 bermudas. A camisa branca com as 3 bermudas, a camisa vermelha com as 3 bermudas e a camisa azul com as 3 bermudas, azul ou verde, azul, com as 3 bermudas. Então, com cada camiseta, ele poderia fazer 3 combinações diferentes. Então, a gente poderia pensar 3 combinações com a preta, mais 3 com a amarela, 6, mais 3 com a branca, 9, mais 3 combinações com a vermelha, 12, mais 3 combinações com o azul, 15. Então, ele teria 15 combinações diferentes. Mas imagina se ele tivesse 20 camisetas e 30 bermudas. Seria impossível a gente ficar combinando uma a uma. Imagina se ele tivesse 5 camisetas, 3 bermudas, 2 bonés e 4 pares de tênis. De quantas maneiras ele poderia se vestir diferente? Então, por isso que o princípio multiplicativo nos ajuda a resolver esse problema. Bastaria nós fazermos o seguinte: 5 camisetas que multiplica as 3 bermudas, então ele teria 15 conjuntos possíveis de roupa para usar na praia. Então, o princípio multiplicativo, ele facilita que ao invés da gente ficar contando as combinações uma por uma, a gente multiplica o número de possibilidades das camisetas pelo número de possibilidades das bermudas, portanto, 15. Vamos ver um outro exemplo. O cardápio de um restaurante oferece as seguintes opções de pratos: 3 tipos diferentes de carne, 4 tipos diferentes de salada e 2 tipos diferentes de farofa. De quantas maneiras podemos fazer combinações diferentes escolhendo um dos tipos oferecido no cardápio? Então, veja bem, se nós fôssemos fazer todas as combinações, nós gastaríamos um tempo considerável e ainda correríamos o risco de errar nas nossas contagens. Então, basta que a gente pegue total 3 tipos de carne, 4 tipos de salada e 2 tipos diferentes de farofa. Basta multiplicarmos todas as possibilidades. 3 que multiplica 4, 12. 12 que multiplica 2, 24. Então, com as ofertas desses de pratos desse restaurante, nós poderíamos fazer 20 combinações diferentes. Então, o princípio multiplicativo facilita a resolução de problema, que basta a gente multiplicar o número de possibilidades. Vamos ver mais um exemplo. No parque de diversões, abaixo, há 3 entradas e 6 saídas. De quantas maneiras diferentes podemos entrar e sair do parque? Então, observe o parque. Tem 3 entradas, A, B e C, e tem 5 saídas, né? Perdão, 6 saídas. Então, eu poderia entrar pela A, sair pela saída 1, entrar pela A, sair pela saída 2. São maneiras diferentes de entrar e sair do parque. Se nós fôssemos fazer todas as combinações, também gastaria um tempo considerável. Então, basta nós fazermos a multiplicação. Tem 3 entradas multiplicada pelas 6 saídas. Então, existem 18 possibilidades diferentes para entrar e sair desse parque. Muito bem.
Vamos ver mais um exemplo ainda. Observe esse exemplo. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números distintos de 3 algarismos podemos formar? E quantos números de 3 algarismos podemos formar se puder haver repetição? Então, atenção para esse tipo de problema, que é um problema clássico do princípio multiplicativo. Então, quantos algarismos nós temos disponível? 6 algarismos. Então, vamos fazer o seguinte esquema. Na primeira posição, antes da gente ver a tabela, vamos imaginar que você jogasse dentro de um saquinho os 6 números e fosse tirar um número desse saquinho. Quantas possibilidades você tem para tirar o primeiro número? 6. Mas aqui aparece a palavra distintos. Distintos esse número não vai poder voltar para o saquinho, porque tem que ser número distinto, significa números diferentes. Então, se para a primeira posição eu tenho 6 possibilidades de escolha e não posso voltar para o saquinho, para a segunda posição eu tenho 5, porque dentro do saquinho ficou só 5 números. Tirei mais um número. Dentro do saquinho não pode voltar, eu já tirei 2. Ficou 4 números. Então, quantas combinações diferentes eu posso fazer para formar números de 3 algarismos distintos? Então, 3 algarismos, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Basta multiplicarmos o número de possibilidades. 6 vezes 5 vezes 4. Ou seja, nós temos a possibilidade de formar 120 números distintos. Agora tem uma outra pergunta. Outra pergunta diz o seguinte: quantos números de 3 algarismos podemos formar se puder haver repetição? Então vamos fazer o mesmo esquema. Primeira posição, eu tenho 6 números dentro do saquinho. Então, tem 6 possibilidades. Mas agora pode haver repetição. Então, volto o número para o saquinho. De novo, eu tenho 6 possibilidades. Como pode haver repetição, volto de novo o número para o saquinho. Tem mais 6 possibilidades. Se eu multiplicar os números de possibilidades, nós vamos ter 6 vezes 6 vezes 6. Nós vamos ter formado 216 números. Então, este é um problema clássico da aplicação do princípio multiplicativo. E aqui a diferença é que estamos formando números sem repetição e aqui nós estamos formando números com repetição. Por exemplo, o número aqui, 555, não faz parte desta contagem. Por que não faz parte dessa contagem? Porque 525 repete o 5 3 vezes. Ou 554, tem 2 5, não pode repetir. Então faria parte desta contagem. Então, esse é um problema clássico que você deve ter bastante atenção, que esse tipo de raciocínio vai te ajudar a resolver diversos problemas de combinatória envolvendo o princípio multiplicativo. Quando há repetição, quando os números são distintos e quando pode haver repetição. Muito bem. Então, tratamos nessa primeira parte da combinatória, utilizando o princípio fundamental da contagem, ou seja, o princípio multiplicativo. Vamos agora para a nossa segunda temática, porcentagem. Então, observe bem. Nós temos aqui, esse é o símbolo de porcentagem. Então, nós temos aqui a notação, 2%. O próprio nome está dizendo, é uma razão centesimal, ou seja, 2% pode ser representado 2 sobre 100, em forma de fração. O próprio nome está dizendo 2%, ou seja, em cada 100 nós pegamos 2. Mas essa porcentagem que nós transformamos em fração, ela pode ser simplificada por 2. Dividindo o numerador por 2 e o denominador por 2, nós vamos ter 1/50. E nós podemos dividir essa fração e ter a representação decimal, 0,02, ou seja, 1 dividido por 50. E você pode utilizar a calculadora para fazer essa operação. Então, nós estamos vendo aqui a representação com o símbolo de porcentagem, a porcentagem em forma de fração e a fração simplificada e a sua representação decimal. Mas vamos ver mais um exemplo. Observe esse outro exemplo. Aqui nós temos 25%. 25%. Então, o próprio nome está dizendo 25%. Em cada 100, nós vamos pegar 25. Simplificando essa fração em cima e embaixo, direto por 25, ou seja, dividindo o numerador
por 25 dá 1. O 100 por 25 dá 4. Ah, professor, e se eu não quisesse simplificar, tem problema? Nenhum. E dividindo 1 por 4 vai dar 0,25. Então, da mesma forma, nós temos 3 tipos de representação. O símbolo da porcentagem, a porcentagem em forma de fração, com a sua simplificação, e a sua representação decimal. Muito bem. Então, já vimos até aqui como nós representamos as diferentes representações da porcentagem. A simbólica, a fracionária e a decimal. Então, vamos ver agora como a gente trabalha com cálculo de porcentagem. Vamos imaginar que eu queira calcular 20% de 180. Então, vamos escrever 20% é 20 sobre 100. Esse D significa multiplicação. Então, vou multiplicar por 180. Então, fazendo a operação, 20 que multiplica 180, 3.600 dividido por 100. Fazendo a divisão de 3.600 dividido por 100, nós vamos ter 36. O que significa esse 36? É 20% de 180. E você pode usar a calculadora para fazer esses cálculos aqui. Vamos ver mais um exemplo. 15% de 90. Então, 15% é 15 sobre 100. D significa multiplicação. Então, 15% de 90 é 15 sobre 100, que multiplica 90. Multiplicando 15 por 90, vamos obter 1.350, dividido por 100. E o resultado dessa divisão será 13,5. Vamos ver agora um último exemplo, a aplicação da porcentagem em um probleminha simples. Uma loja vende um celular por R$ 1.200. Se o cliente comprar à vista, ele terá 5% de desconto. Qual será o valor do celular na compra à vista? Então, vamos montar o problema com a mesma estrutura desse exercício anterior. Ele vai ter 5% de 1.200. 5% é 5 sobre 100, multiplicado por 1.200. Esse D multiplicado por 1.200. Multiplicando 5 por 1.200, vamos obter 6.000, dividido por 100. 6.000 dividido por 100, vamos obter 60. Agora vamos interpretar esse resultado. O que significa esse 60? Então, esse 60 vai ser o desconto. Ué, se é o desconto, ele vai pagar um preço menor que R$ 1.200. Ou seja, como o desconto é de R$ 60, o preço do celular será de 1.140. Ou seja, o 1.200 menos os 60, que foi o desconto que ele obteve. E aqui é muito importante essas duas palavras. Desconto, vou pagar o valor menor. E se ele tivesse um acréscimo, ou se tivesse um aumento, seria um valor maior. Espero que você tenha aproveitado essa videoaula e até a próxima.